Olá, galerinha! Nossa aula de hoje é uma aula de correção do exercício de sexta-feira da semana passada, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar nossa listinha aqui, caderno, ou você pega a sua lista no celular, tá bom? O print que você me envia, caneta, lápis e borracha, tá bom? Para vocês ir colocando o que tá correto ou ir apagando e refazendo a continha, tá bom? Então, peguem lá nesse exercício, que é aquele exercício que as 5 primeiras questões eu já tinha colocado em um vídeo, vocês fizeram da sexta até a 11ª, tá bom? Então, vamos ver aqui a primeira questão, que é a sexta da lista. Carlos e Bruno estão participando de uma gincana de doação de alimentos. Juntos conseguiram 60 litros de leite, os dois juntos. Suponha que cada um tenha sido responsável por arrecadar metade da quantidade. É muito fácil. Quanto cada um arrecadou? Se os dois juntos arrecadaram 60 litros e cada um ficou responsável por arrecadar a metade da quantidade, isso quer dizer que eu tenho que encontrar a metade de 60, que vai ser o quê? 60 dividido por 2. 60 dividido em duas partes iguais, não é? Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Para 6 falta nada. Eu baixo o outro 0 aqui, ó. Então, eu tenho 0 dividido por 2. Aqui não vai dar, então fica 0, não é? E resto 0. Então, a resposta certa é 30 litros, tá bom? Cada um ficou responsável por conseguir 30 litros, beleza? Sétima questão. Leia e resolva a questão abaixo. Carlos e Bruno estão participando de uma gincana de doação de alimentos. Juntos conseguiram 60 litros de leite para doação. A professora está a mesma coisa da outra questão. Não é. Suponha, agora vai mudar. Suponha que Carlos tenha arrecadado o triplo da quantidade de litros de leite de Bruno. Então, o que aconteceu? O Carlos, ele arrecadou o triplo, certo? De Bruno. Então, eu vou chamar o Bruno de B, certo? O Bruno arrecadou uma quantidade B. E o Carlos, ele arrecadou o triplo dessa quantidade. Então, o Carlos, ele arrecadou o quê? Ele arrecadou 3 vezes o B. Não é? Então, professora, aqui a pergunta é, quanto cada um arrecadou? Nesse caso, eu tenho um B e tenho 3 Bs. Isso significa que os dois juntos arrecadaram 4 Bs. Não é verdade? Se esses 4 Bs significam 60 litros, não é? Isso significa que se eu dividir 60 em 4 partes, o que é que eu vou encontrar? 6 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, falta 2, eu baixo o 0. 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. O que foi que aconteceu aqui? Eu encontrei que um B é 15, certo? Se um B é 15, significa que a quantidade de leite que o Bruno comprou foi 15, certo? E a quantidade de leite que o Carlos comprou foi o triplo de 15, que é exatamente 45. Então, a nossa resposta é a letra A. Carlos arrecadou 45 litros e Bruno 15 litros. Tá bom? É a questão de eu substituir um valor por uma letra e trabalhar com elas. Tá bom? Vamos ver aqui na próxima questão para a gente entender melhor como é que isso funciona. Patrícia e Daniel têm juntos R$54. Ó, a Patrícia e o Daniel juntos têm R$54. Patrícia tem o dobro de dinheiro de Daniel.
Quantos reais tem Patrícia? Bom, eu sei que a Patrícia e o Daniel juntos têm R$ 54. E que a Patrícia tem o dobro do Daniel. Então, eu vou fazer a mesma coisa. O Daniel, eu vou chamar de D. A Patrícia tem o dobro, então ela tem 2 vezes D. Então, eu vou botar 2D. Tá bom? Ou poderia colocar D mais D. E isso é o que a Patrícia tem. E o Daniel tem só um D, o dinheiro D. Eu sei que os dois juntos, ó, se eu somasse aqui, eu ia obter quanto? 54. Ou seja, 3 valores juntos é igual a 54. 3 valores iguais juntos, ou seja, 3D, 3 dinheiro de Daniel é igual a 54. Então, se eu dividir o meu 54 em 3 partes iguais, eu vou ter só o valor do meu dinheiro. Vamos ver aqui. 54 dividido para 3 partes iguais dá quanto? 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 5 falta 2. Eu baixo 4. Fica 24. 24 para 3 dá 8. Então, 3 vezes 8, 24. O resto, 0. Isso significa que cada parte desse D, ou seja, o dinheiro do Daniel, é R$ 18. O Daniel, ele tem R$ 18. Já a Patrícia, que tem o dobro do Daniel, ela vai ter quanto? Ela vai ter 2 vezes 18. Aqui, ó. 2 vezes o D, que é 18. Quanto é 2 vezes 18? 36. Ou seja, a Patrícia, ela tem R$ 36. Tá bom? Relembrar. Patrícia e Daniel juntos, R$ 54. Patrícia tem o dobro de Daniel. Então, o dinheiro do Daniel eu chamo de D e o dinheiro da Patrícia eu chamo de 2D, que é o dobro do Daniel. Tá bom? A soma do 2D com D dá 3D. Isso significa que 3D é igual a 54. Se eu pegar o meu 54 e dividir em 3 partes iguais, eu vou obter 18, que é o dinheiro do Daniel. O dinheiro da Patrícia vai ser o quê? O dobro de 18, que vai ser 36, tá bom? Em uma prova de matemática de 20 questões, a prova tem 20 questões, você acertou 15 questões. Escreva na forma irredutível. Ó, em questões como essa, a gente tem que sempre prestar atenção no detalhe. A palavrinha-chave é irredutível. Eu não quero só a fração, eu quero a fração na sua forma irredutível, que representa as questões que você acertou. Quantas questões eu acertei? 15. De um total de quantas? De um total de 20. Então, a minha fração é 15 sobre 20. É essa a fração que eu estou procurando? Não. Qual é a fração que eu estou procurando? A forma irredutível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a simplificar. Eu posso dividir 15 por quanto? Posso dividir por 5. Então, eu vou dividir por 5. Tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Eu estou tratando de frações. Então, para eu encontrar uma fração, para eu simplificar uma fração, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui eu dividi por 5. Que valor que eu vou encontrar? 15 dividido por 5 é igual a 3. Certo? 20 dividido por 5 é igual a 4. Ó, o valor que eu encontrei. 3 sobre 4. Agora eu pergunto, eu consigo simplificar essa fração? Não, por quê? Porque 3 é primo. E 4 não é múltiplo de 3. Então, eu não consigo dividir 3 e 4 pelo mesmo número maior do que 1. Não é verdade? Então, a minha forma irredutível é 3 sobre 4. Letra A. Décima. Recebo R$ 30
de mesada mensal e gasto apenas 3/5 dessa quantia. Eu recebo R$30 e eu só gasto 3/5 dessa quantia. O que eu faço com o restante? O restante eu deposito na poupança para comprar um aparelho de som. Quanto eu deposito por mês? Vamos lá, eu recebo R$30 e gasto 3/5. Então, imagine, se eu formos pelo método aqui que a gente aprende lá no início da pizza, e eu dividir essa minha pizza em 5 fatias, ó. O que acontece? Isso quer dizer que eu vou gastar eu dividi aqui em 4. 2, 3, eu vou gastar 3 das minhas 5 fatias, certo? E vou guardar 2 dessas fatias, ó. Tá bom? Se eu dividir em 5 pedaços, isso quer dizer que eu vou pegar os meus R$30 e vou dividir em 5 pedaços. Então, pegar aqui 30, dividir por 5 é igual a 6. Então, cada uma dessas minhas fatias vale R$6. Se eu vou guardar 2 fatias, isso quer dizer que eu vou guardar R$12, tá bom? Ah, professora, eu preciso fazer a pizza? Não, o que a gente pode fazer também? Um método bem simples. Eu multiplico a minha fração pelo meu valor total. Como assim? O que eu faço? Eu tenho aqui a minha fração, 3/5. O que eu faço? Eu quero saber quanto é 3/5 de 30. Então, eu pego 3/5 e multiplico por 30, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 30 dá 90. Então, fica 90/5. Quanto é 90 dividido por 5? 90 dividido por 5 é 18. Então, 3/5 de 30 equivale a R$18. Isso quer dizer que ele gasta R$18. R$30 menos R$18 é igual a R$12, é o que ele guarda, tá bom? Então, fração é muito de você entender e você escolher o método que você responde melhor, tá bom? Aqui na 11ª, um omelete, Cássia gastou 2/3 dos ovos de uma caixa como esta. Quantos ovos ela gastou? Ó, vamos ver aqui. Ela gastou 2/3 dos ovos. Aqui eu tenho quantos ovos? 1, 2. Vocês lembram daquele princípio multiplicativo que a gente aprende quando a gente está vendo a multiplicação? Eu multiplico o número de linhas pelo número de colunas. Então, eu tenho 2 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 2 vezes 6, então eu tenho 12 ovos. Se ele gastou 2/3, o que eu poderia fazer? Eu poderia dividir aqui em quantas partes? Em 3 partes, né? Eu poderia dividir uma parte, ó, 2 partes, não era? E depois 3 partes. Isso quer dizer que ele ia gastar 2 partes dessas 3. Ele ia gastar esta parte 1 e esta parte 2. Então, ele ia gastar um total de 8 ovos, tá bom? Ah, não quero fazer pela imagem, não quero fazer dividindo. Como é que eu faço a multiplicaçãozinha aqui, ó, de fração? Eu vou pegar 2/3 de, ó, multiplicar 12. 2 vezes 12 dá 24. 24 dividido por 3 dá 8. Resposta letra B, tá bom? Então, essa questão desses problemas com frações, eles chegam para nos mostrar, para a gente descobrir qual a melhor forma que a gente acha para responder, tá bom? Então, corrijam o exercício. A questão que não tiverem entendido, vocês me mandam aqui no WhatsApp, tá bom? Beijo e até a próxima aula.